Amados, essa manhã nós vamos continuar ouvindo a voz do Senhor nessa série de exposições baseadas no livro de Hebreus, que tem como temática Cristo é superior a todas as coisas. Deixa eu antecipar dizendo que a voz do Senhor nessa manhã não será numa certa perspectiva muito agradável. A voz do Senhor nessa manhã vai ser resumida, pelo menos na temática que eu estou propondo, com uma severa repreensão. Traduzindo para a linguagem militar, é chumbo grosso que temos aqui nessa passagem. Traduzindo para aquela referência que a mamãe usava com os seus filhos, hoje eu vou chamar você a responsabilidade. Hoje eu vou fazer um puxão de orelha na sua vida. Então hoje, para a gente se aproximar dessa passagem, saibam que a voz do Senhor vai confrontar a gente de uma maneira muito específica nessa passagem. O que temos aqui, portanto, é uma severa repreensão por parte do autor de Hebreus aos seus leitores originais e a cada um de nós que está aqui essa manhã diante da sua palavra. Abra então a Escritura Sagrada em Hebreus capítulo 5, eu lerei inicialmente do verso 11 ao verso 14 e depois também lerei do verso 1 ao verso 3 do capítulo 6. Abra lá nessa passagem, leia comigo e mantenha o texto aberto para que nós possamos compreender essa severa repreensão e as implicações dela para mim e para a sua vida nessa manhã. É dito assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Até aqui a leitura do texto, que eu espero que nós sejamos levados pelo Espírito Santo de Deus a compreender ele na nossa própria vida. Amados, o autor de Hebreus conhecia muito bem os seus leitores originais. Você veja que depois dele ter, nos capítulos anteriores, se dirigido a eles, dando uma série de instruções importantes, você deve se lembrar que esses leitores originais eram judeus, que queriam voltar ao judaísmo. Eles estavam sendo perseguidos e essa perseguição, em parte, estava produzindo neles um desejo de não permanecerem na fé cristã e voltarem ao judaísmo. Então, nos primeiros capítulos, até o capítulo 5, verso 10, o autor de Hebreus faz eles perceberem que voltar ao judaísmo seria o mesmo que voltar para trevas eternas, era colocarem-se em posição de perdição. Então lembra que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Moisés, e nessa hora ele também trata da apostasia. Ele fala que Cristo é superior a Josué, e trata também do descanso eterno. E no texto anterior a esse que nós acabamos de ler, ele fala da superioridade de Cristo quanto aos sacerdotes da linhagem de Arão. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olhem para ele, atentem para ele, não fujam, não se afastem dessa verdade. É, por assim dizer, um resumo de tudo que ele havia dito até então.
E então, depois de ter tratado desses temas, para fazer uma reflexão. Será que vale a pena eu continuar instruindo esses leitores? Será que vale a pena? Será que adianta? Ele sabe que existe um problema que ele não pode deixar de fora, que é o limitado entendimento e compreensão dos seus leitores originais. Então ele para fazer essa severa exortação, severa repreensão, para que eles saiam desse estado de estagnação, de comodismo e amadureçam em Cristo. Já passou da hora, diz o autor de Hebreus, de continuarem se comportando como crianças. Já passou da hora de vocês serem mestres. Então, vai tratar desse tema nesse texto que nós acabamos de ler. E essa bela repreensão que ele tem para nos apresentar tem basicamente dois pedaços, né? Do verso 11 ao verso capítulo 5, ele trata da necessidade de crescimento espiritual. Não é um luxo, mas uma necessidade de todos os cristãos. Cristãos deveriam, ao longo dos anos, crescerem espiritualmente. Isso, na verdade, apenas para o recém-convertido. O recém-convertido também, mas todos nós, sem exceção, devemos experimentar na nossa caminhada crescimento espiritual. A segunda coisa que ele faz é que ele, depois de apresentar esse ponto, ele também chama atenção para essa repreensão, exortação contra o comodismo e a estagnação que vai do verso 1 ao verso 3 do capítulo de número 6. Esse, portanto, é o panorama geral da passagem que temos diante de nós. Eu queria começar com uma ilustração. Quando eu era jovem, isso faz algum tempo já, né? Há 30 anos atrás, com uma idade de 20 anos de idade, e eu convivia na igreja, a gente tinha um grupo jovem na igreja, né? E havia um jovem também, que eu acho que tinha um pouco mais de idade do que eu, um pouco mais de 5, 6 anos a mais. E eu não vou citar o nome dele, mas esse jovem tinha um problema, que era, ele crescia fisicamente, envelhecia fisicamente, mas a idade mental e emocional dele correspondia de uma criança de 5 a 6 anos de idade. Era meio desconcertante se relacionar com ele, porque a gente olhava para ele e via que ele era um jovem, né? Mas ele ainda tratava de questões em termos intelectuais e emocionais que reportavam a crianças muito pequenas. Ele envelhecia fisicamente, mas não envelhecia emocionalmente, mentalmente. Isso dava um trabalho enorme para os pais dele. Recentemente eu estava num evento e reencontrei ele, agora já com a idade de quase 60 anos de idade. E ele continua ainda com uma mentalidade muito lá atrás em termos de formação. Talvez isso vá durar a vida inteira dele. Esse quadro, né, que é um quadro meio doloroso, também é um quadro real em termos espirituais. Lamento dizer, meus irmãos, há muita gente na igreja que continua ao passar dos anos se comportando como se fossem crianças. O tempo passa, mas elas não avançam em termos espirituais. Esse texto está dizendo para nós que Deus não quer que isso aconteça com a gente. Ele quer que a gente cresça, que nós nos desenvolvamos, que cheguemos à maturidade, que não nos comportemos mais como bebês ou crianças imaturas, que a gente seja maduro para poder ensinar outros, sermos bênção na vida de outros e não sermos fardo para nós mesmos e para a própria igreja. Esse texto, portanto, tem a ver com esse quadro que lamentavelmente pode acontecer em termos espirituais. E ele usa basicamente duas metáforas do texto. A primeira metáfora é a metáfora de um aluno imaturo e de um mestre adulto imaturo.
Eu vou usar essa metáfora daqui a pouco, mas eu queria já antecipar que isso está no texto. É como se ele dissesse que, olha, vocês já deveriam ter saído da posição de alunos para serem mestres maduros. Há uma segunda metáfora que ele usa, que é a metáfora do bebê e do adulto. E eu pedi autorização para usar a foto do Benjamin, tá bom? Falei com o pai dele, ele falou, pode usar, pastor. Então eu botei lá, ó, o bebê Benjamin chegou essa semana, é isso? Juntamente com o pai dele, que está precisando se alimentar, né? Estou brincando. Então esse contraste de uma criança que precisa de leite para um adulto que pode se alimentar de alimento sólido. Então essa é uma outra metáfora que ele vai usar. Leite e alimento sólido, bebês e adultos na fé. Ele, portanto, vai nos mostrar que essa ideia que ele se utiliza vai exemplificar, tornar mais visível para nós um ponto que ele quer que nós aprendamos sobre aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Aqui, ao contrário de outras passagens, leite é usado como esse alimento ainda muito principiante, muito inicial para a caminhada cristã. Você vai encontrar na Bíblia leite sendo usado de uma outra maneira, por Pedro, por exemplo. Ele fala do leite no sentido de malícia e vida santa. É um outro contexto. Aqui, leite significa aquele alimento que é dado para quem é ainda muito infantil, muito imaturo. Não é que a gente não tome leite, mas toma leite na fase da vida em que a gente já está imaturo. Ele, portanto, quer que a gente compreenda que eu e você deveríamos crescer, não ser um bebê para sempre. Alguns de nós já deveriam ter sido levados a mestre de acordo com o tempo da nossa caminhada cristã. E aqui eu quero fazer uma diferença importante. Mas se a gente olhar no texto propriamente, tem uma diferença muito importante. É claro, irmãos, que essa ilustração aqui tem a ver com aqueles aspectos da vida cristã que são apresentados para nós na Bíblia em termos de processo, e do qual nós temos participação ativa. Deixa eu fazer uma diferenciação aqui importante. Na vida cristã, há algumas coisas que nos acontecem, e que acontecem de uma vez por todas, sem a nossa participação. Querem exemplos disso? A justificação pela fé. Nós não somos mais justificados no céu do que somos justificados na terra. A justificação não é um processo, é um ato que acontece uma vez única e de uma vez por todas. Somos declarados justos aos olhos de Deus com base nos méritos de Cristo. Ponto. Ninguém fica sendo justificado ao longo da vida. Se é justificado de maneira plena e completa num único evento, numa única ocasião. Um outro exemplo que também pode ser usado aqui, a nossa adoção. Somos adotados como filho de Deus, sem a nossa participação, de uma vez por todas. Quando estamos justificados pela fé em Cristo, somos também adotados como filho de Deus, e portanto isso acontece instantaneamente. Ninguém é adotado processualmente ao longo da vida. Uma outra coisa que pode ser colocada aqui é a regeneração. Veja, o Benjamin nasceu essa semana. Ele não está nascendo, ao longo de uma semana ininterrupta de eventos. Não, ele nasceu numa hora determinada, num momento determinado, saiu do ventre da mãe dele e apareceu para o mundo. A ideia aqui é exatamente essa. Nós nascemos de novo por um ato soberano de Deus. Foi Ele quem nos ressuscitou, dando nova vida para a gente, sem a nossa participação. Isso acontece à revelia da nossa participação. É Deus quem faz assim, de uma vez por todas, de maneira instantânea, num ato único, sem um processo envolvido. Agora, há outras coisas que acontecem com a gente que são processuais, que vão demandar a nossa vida inteira, que contam com a nossa participação efetivamente. Exemplos, a nossa santificação. Estamos dia após dia, e isso deveria ser assim, aumentando na nossa semelhança a Cristo.
Encher-se do Espírito. E não confunda, ter a presença do Espírito é uma coisa, encher-se dele é outra. Encher-se do Espírito é um processo que vai acompanhar a nossa vida, a vida toda. Deveríamos estar buscando frequentemente, através de exercícios espirituais, uso dos meios de graça ao longo da vida, crescer na santificação, ser cheio do Espírito Santo. Embora o nascimento independa da nossa participação, o desenvolvimento espiritual de cada um de nós passa por estágios. Olhando daqui, eu não posso dizer, mas sei que há entre nós bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos na fé. Esse processo, portanto, de desenvolvimento é uma coisa que Deus quer que nós experimentemos. Esse texto, então, fala exatamente disso. E por que isso é necessário? Por que ele começa lembrando para nós da necessidade dessa experiência da qual nós devemos efetivamente participar? Ele dá para a gente, basicamente, duas grandes razões no texto bíblico. O primeiro deles é que a gente precisa desse crescimento, veja o verso 11, porque há muita coisa ainda para se dizer sobre Jesus, e há muita coisa ainda difícil de entender e de explicar sobre Ele. Irmãos, que coisa surpreendente. Ele fala assim: olha, a esse respeito, superioridade de Cristo sobre todas as coisas, tem muita coisa ainda para dizer. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu tenho, mas há muita matéria para ser estudada na vida cristã. Olha, a gente que prega aqui, que aprende as Escrituras, a gente pode pregar, publicar, escrever a vida inteira, e ainda assim haverá muita coisa a ser dita sobre Cristo. A impressão que eu tenho é que a pessoa maravilhosa, rica, profunda e misteriosa de Jesus traz para nós temas que são inesgotáveis. E a gente sabe que ficamos muitas vezes na superfície dessas coisas. Há muita coisa que Deus revela para nós sobre Ele mesmo que a gente ainda não é capaz de entender, que a gente deveria desejar isso. Alguns teólogos dizem que quando a gente for para o céu, nós viveremos a eternidade inteira aprendendo e se maravilhando sobre Cristo, sua natureza, sua beleza, seu ser incomparável. Isso jamais terminará. Que coisa, irmão, surpreendente, né? Não perca tempo, irmão, não perca tempo. Ninguém é velho demais para aprender, e nunca nenhum de nós poderá dizer um dia que já aprendeu tudo que tinha para aprender. Nenhum de nós. Essa arrogância tem mantido muita gente na infantilidade espiritual. Aí você, eu já sei, sabe nada, irmão. Você acha que sabe? Sabe nada? Tem muita coisa ainda para dizer. O evangelista João disse que se fosse escrever tudo que era para ser dito sobre Jesus, não haveria lugar no mundo inteiro para botar esses livros. Interessante, né? Não caberia no mundo inteiro livros para escreverem o que Jesus ensinou, quem Ele é, a sua maravilhosa pessoa, a sua grandeza, a sua majestade. E olha, tem uma outra coisa importante. Nesse contexto de muita coisa para ser aprendida, Calvino diz o seguinte: verdadeiramente sábio é aquele que sabe quão longe se acha do perfeito conhecimento. Sábio é aquele que sabe quão longe ainda ele está do perfeito conhecimento. Quão longe você e eu ainda estamos de tanta coisa que precisava ser já aprendida por nós acerca de Cristo. E ele diz uma outra coisa: olha, não se engane, tem coisas difíceis de explicar. A gente acha às vezes que tudo na Bíblia é fácil, tudo na Bíblia é simplesmente compreendido. Não é verdade.
Eu sei que os recém-convertidos vão ter que se preocupar em compreender tudo. Vai levar algum tempo. É assim mesmo. Mas não se engane, irmão. A Bíblia, às vezes, traz temas muito difíceis. E eu e você, se queremos avançar e crescer, temos que ser capazes de encarar esses temas. Agora, recentemente, eu li um livro sobre o problema do mal. Se Deus é bom e poderoso, como é que existe mal no mundo? Esse é um problema complicadíssimo para resolver. Não vou tentar resolver ele aqui agora, não. Mas só para mostrar que tem tema difícil. E por que a gente tem tema difícil na Bíblia? Basicamente por 3 razões. Primeiro, porque alguns assuntos são profundos. Melquisedeque é um assunto profundo. Não dá para achar que a gente vai tratar desse assunto de maneira a se tornar fácil de explicar, não é? O problema do mal é um problema profundo. Tem um outro aspecto que torna difícil para a gente entender algumas coisas da Bíblia. A Bíblia é uma revelação progressiva. Ela, portanto, foi escrita não apenas por um só homem, mas por muitos homens em vários idiomas, em contextos históricos diferentes, com culturas e línguas que já desapareceram e, portanto, são difíceis de entender. Se você quer crescer espiritualmente, não fuja dessas coisas. Encare-as no poder do Espírito Santo. Terceira coisa é que o pecado afetou a gente de uma maneira que a gente ficou com a nossa capacidade de entender espiritualmente abalada. Somos seres finitos. A gente tem muita dificuldade, por causa do pecado, de fato acompanhar e compreender as verdades profundas da Escritura Sagrada. Então a primeira coisa que ele está dizendo é: nós precisamos de crescimento por esses motivos. Há muito por aprender e coisas difíceis para explicar. Então se prepara, irmão, daqui para frente Deus vai levar a gente para um outro patamar de compreensão. Ele vai começar a chamar a gente à responsabilidade para aprender coisas difíceis. Mas há uma segunda razão que ele dá para a gente aqui. Ele diz também que a gente tem um outro problema com relação a essa necessidade de crescimento. É que nós também somos muito lentos para ouvir. Ele diz isso aí no verso de número 11. Porquanto nos tem tornado tardios em ouvir. Essa expressão, tardio em ouvir, é que é o seguinte: parecia haver, naqueles leitores originais, uma negligência intencional em ouvir, perceber e aplicar as verdades ouvidas às suas próprias vidas. Eles ouviam a pregação, mas com uma certa indiferença, uma rejeição, uma negligência intencional, uma indisposição. Estavam sem ânimo, sem vontade de aprender. Aqueles leitores alunos não eram uma classe, uma congregação ávida para crescer, ávida para aprender, ávida para mudar, ávida para desenvolver e progredir a sua caminhada cristã. Eles eram tardios, talvez porque as perseguições tenham produzido isso na vida deles, mas talvez também porque havia preguiça, tédio espiritual, havia uma certa postura desanimada diante de Deus. Talvez tudo isso junto, né? O fato é que eles estavam estagnados. Deixa eu fazer essa pergunta para o irmão aqui essa manhã. Quantos de nós que estão aqui sentados ouvindo esse sermão estão na mesma posição? Mas quantos de nós estão vivendo exatamente como esses leitores originais viveram? A gente não tem mais prazer nas coisas de Deus. Há uma certa indiferença, uma certa indisposição. Ler a Bíblia diariamente, nem pensar. Anotar nos sermões o que está sendo pregado, não passa pela minha cabeça isso. É estranho quando alguém ouve a exposição bíblica e nem se preocupa em abrir a Escritura para acompanhar o que está sendo ensinado. É estranho. Gente que tem 5, 10, 15, 20 anos de vida cristã e nunca leu a Bíblia toda uma única vez. É estranho alguém que caminha
caminha na vida cristã por décadas, mas não consegue explicar a mensagem do Evangelho para ninguém. É estranho. Mas talvez tenhamos que admitir que a gente está sendo negligente, que a gente está sendo tardio em ouvir, e por isso não crescemos. Talvez a gente tenha que pedir perdão a Deus essa manhã. Senhor, me perdoa, muda o meu coração para que eu seja alguém que não me comporte como aqueles leitores. Eu quero crescer, ouvir, aplicar a tua palavra na minha própria vida. O jeito que ele diz na sequência: olha, vocês com efeito já deveriam ser mestres. O que ele está dizendo aqui é que Hebreus não está se dirigindo a um grupo de cristãos recém-convertidos. Ao tudo indica, eles já deveriam ter de 10 a 30 anos de vida cristã. Apesar disso, ainda eram imaturos na fé. Apesar disso, estavam caminhando na direção oposta. Porque veja o que ele diz na sequência: atendendo ao tempo decorrido, verso 12, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Essa expressão, princípios elementares dos oráculos de Deus, é uma referência à escritura conhecida na época, que era o Velho Testamento. Eles já deveriam ter se tornado gente capaz de entender essas verdades de maneira muito mais apurada. Agora eles precisam ser ensinados novamente nessas coisas. Sabe o que é? É parecido com aquela ideia que se tem quando você pega um barco e navega na direção contrária à correnteza do rio. Para fazer isso você tem que remar, para que você possa vencer a correnteza, não é assim? E se você parar de remar, o que acontece? O barco retrocede. A ideia é que é exatamente essa. Por vocês não estarem remando, vocês estão retrocedendo. Ao invés de irem para frente, vocês estão caminhando na direção oposta e agora se tornaram um fardo para a igreja. Porque gente que deveria estar sendo mestre está sendo tratado como gente ainda muito imatura na fé. Não saem do ciclo básico, não saem da quinta série, só ficam repetindo as mesmas verdades que já deveriam ter aprendido há muito tempo. O Paul Washer diz uma coisa que eu acho que vale a pena a gente considerar aqui. Ele fala o seguinte: se você pegar uma igreja evangélica normal, assim, tipo a nossa, e na entrada você dizer para as pessoas, você dá uma lista em branco para ela e fala assim: escreve aí os atributos de Deus que você conhece. Faça essa folha e bota os atributos de Deus que você conhece. Ele disse que a gente vai se surpreender muito em perceber que na cabeça de muita gente tem um Deus que não é o Deus da Escritura Sagrada. Eu não vou fazer isso aqui não, fique tranquilo, tá? Não falei isso. Vai que no domingo eu chego, né? Tem uma lista em branco lá atrás. Escreve os atributos para mim. Você entende que eu e você, que já estamos há tanto tempo caminhando, deveríamos já ser capazes de dar respostas muito bíblicas para essas perguntas? O autor, portanto, está dizendo: dado o tempo recorrido, vocês deveriam ter aprendido a serem mestres. Então, temos uma segunda ilustração para ensinar para a gente, uma segunda questão envolvida a necessidade de crescimento. Deus só não deseja que a gente cresça e nos tornemos mestres, como também Deus deseja que a gente seja adulto na fé e não crianças imaturas. Veja o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. E aqui ele usa uma figura que a gente conhece bem. Crianças são inexperientes. Crianças são necessitadas de tutela. Crianças são imaturas. E ele está falando assim: olha, as crianças que precisam de leite são inexperientes na palavra da justiça. Significa dizer o seguinte: elas causam problemas para si mesmas e para outros na igreja. Crianças são aquelas que se comportam de maneira briguenta, porque ainda não aprenderam a aplicar a palavra de Deus em sua própria vida de maneira correta
maneira adequada, tomam decisões erradas, causam um estrago enorme. E Deus não quer que a gente seja assim o tempo todo. Deus quer que a gente seja filho que cresce, que começa com leite, mas depois passa a alimentar-se de alimento sólido. Como eu contei lá para você naquela figura, você tem que começar a comer feijoada, irmão. Já passou da fase do leite. Ele está dizendo para a gente que gente assim não sai do berçário, não sai da creche. Você conhece gente assim, irmão? Conhece gente na igreja que já deveria ter avançado, mas ainda continua se comportando como crianças? Você é um deles. Eu sei que você gosta de pensar nos outros, e você? Você é alguém que estagnou, que não está mais avançando? Ele diz então uma última coisa: ao passo que os adultos são aqueles que se alimentam de comida sólida. Veja o verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui ele contrasta dizendo que os adultos sabem discernir entre o bem e o mal, e eles fazem assim porque eles são exercitados, têm as suas faculdades exercitadas. Deixa eu explicar isso aqui rapidamente. Saber discernir entre o bem e o mal significa saber discernir o que é errado do que é verdadeiro, a mentira da verdade, o que vem de Deus do que vem de Satanás. Adultos são aqueles que exercitam seus músculos espirituais diariamente. A mente, o coração e a vontade deles está frequentemente querendo discernir a vontade de Deus para a vida deles. Os adultos não estão estagnados, eles não estão atrofiados. Eles estão fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e portanto não são vulneráveis à tentação de desistir, de voltar atrás, de abandonar a fé. Veja que eu estou dizendo isso tudo aqui, e lembrando para você que aqui Deus espera que nós sejamos ativos, participemos efetivamente disso. E boa parte da sua estagnação resulta do fato de você não estar ativamente envolvido com o seu crescimento. E os motivos que ele apresenta são esses, para alertar-nos da necessidade desse crescimento espiritual. Ele então avança para uma exortação que tem relação direta com essa necessidade dos versos anteriores. Ele diz agora: olha, eu quero aproveitar então, depois de ter alertado vocês desse crescimento, exortá-los contra o comodismo, a estagnação e a falta desse crescimento. Nessa parte do texto, do verso 1 ao verso 3, o autor vai insistir para que a gente não fique apenas no leite, mas que a gente avance para o alimento sólido. O que ele vai fazer agora é dizer que a gente não deve se contentar em ficar na classe de bebês. Ele quer que a gente progrida para sermos mestres. Eu li recentemente, irmãos, um livro que é um comentário do Spurgeon sobre o Peregrino, o livro do Peregrino. Então, quem quiser emprestar, está à disposição. Beleza? O fato é que esse livro é muito interessante, porque o Spurgeon pega aqueles eventos do Peregrino para poder explicar um pouco melhor do que estava sendo dito pelo autor original. Tem uma das episódios que o peregrino, que é o cristão em direção à cidade celestial, ele enfrenta a terra enfeitiçada. A terra enfeitiçada é o lugar onde os cristãos em geral baixam a guarda, esquecem que estão lutando contra o mundo, a carne e o diabo, e eles começam a se comportar de maneira mais sonolenta. Eles começam a ficar estagnados. Eles começam a relaxar. E Spurgeon diz que esse talvez seja um dos grandes perigos que rondam a caminhada cristã. Da gente perder aquele ímpeto do início da vida cristã e, ao passar dos anos, começar a dar uma relaxada, sabe? Tá bom, não precisa, a rotina já é conhecida por mim, é todo domingo a mesma coisa, tudo igual, então eu já não preciso mais me preparar, me levar a sério, me comprometer. E aí ele diz que essa hora a gente começa a dormir e fica em perigo. O Spurgeon diz o seguinte:
seguinte sobre esse lugar chamado terra enfeitiçada. Cristão estagnado e sonolento, permita-me gritar algumas coisas no seu ouvido. Primeiro grito: se você está dormindo ou estagnado, está em perigo. Eu sei que sua vida nunca poderá ser tirada de você, pois está escondida em Cristo em Deus. Mas você pode perder o lança, ou melhor, a lança do seu coldre, perder muito de sua fé. Seu cantil com que umedece seus lábios pode ser roubado pelo ladrão que está lhe rondando. Vocês poucos sabem sobre o perigo que está ocorrendo. Acorde, acorde, diz Spurgeon, e saia do comodismo, saia da estagnação, saia da falta de crescimento. O que a gente vai ver nessa parte final do texto é o autor de Hebreus dando para a gente 3 gritos. Eu queria fazer 3 gritos aqui com você. Você veja que eu já grito normalmente, né? E agora, com esse texto então justificando a minha gritaria, você vai ter que me aturar. Mas eu grito para que você acorde, irmão. Me perdoe, eu grito para que você saia do comodismo. Se eu tiver que ficar rouco e gritar a minha vida inteira no ministério dessa igreja, eu gritarei. Gritarei para que você não durma. Gritarei para que você não fique estagnado. Gritarei para que você saia desse lugar em que você se encontra, de estagnação, de comodismo. Eu olho para alguns de vocês aqui da frente, minha alma treme e treme de medo. Porque não sei dizer ao certo se vocês estão pensando. Não sei. Como autor de Hebreus, eu não sei se vocês estão prontos e ávidos e interessados e despertos para de fato alimentarem a alma de vocês na verdade profunda do Evangelho. Por isso eu grito. Me permita fazer os 3 gritos do livro de Hebreus, no capítulo 6, verso 1 ao verso 3. O primeiro grito é: deixemos levar para o que é perfeito. Ele começa assim no verso 1 do capítulo 6. Levar para o que é perfeito é um resumo do alvo que devemos buscar na vida cristã, a perfeição. Olha, não podemos permanecer com nada diferente disso. Não se acostume com os fundamentos básicos, que são importantes, mas não parem aí. Ainda muita coisa pela frente, muita coisa para fazer, muita coisa para aprender, muito progresso, muito esforço, muita dedicação. Não me entenda mal, irmão, não me entenda mal. Perfeição aqui não é, obviamente, irmãos, uma ausência completa de erros e pecados. Não é isso que ele está dizendo. Perfeição na Bíblia não ignora o fato que a gente é pecador, que a gente vai permanecer assim até o dia da nossa ressurreição ou o dia da nossa morte. Isso é verdade. Perfeição aqui é sinônimo de maturidade. Perfeição aqui é sinônimo de maior e melhor conhecimento de Cristo, compreensão mais profunda de quem Ele é, maior satisfação e confiança nele, maior experiência de alegria e paz de Deus que excede todo entendimento em nossa própria vida. Você tem isso, irmão? Tem isso? É assim que você está crescendo? Ano após ano é isso que está acontecendo na sua vida? Esse é seu alvo? Ou seu alvo é aumentar a conta bancária, mudar de carro, mudar de casa, pensar naquelas coisas que são comuns e naturais aos homens que não têm Cristo? Perdoe-me dizer isso. Como é que a gente pode, diante dessa realidade posta diante de nós, achar que tem outra coisa mais importante do que isso? Não tem. Não tem. Nota que ele, quando faz essa afirmação,
olha, deixemos-nos levar, ele se inclui, né? Está dizendo, eu também estou nesse barco. Aquilo que está sendo exigido de vocês é aquilo que ele também está experimentando na própria vida dele. Eu também quero ser levado para a perfeição, para a maturidade. Não há nenhuma exceção a essa regra, a essa orientação. Todo cristão deveria desejar progredir, crescer. O apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, o autor de Hebreus, os profetas Isaías, Jeremias, Abacuque, os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó tiveram toda a sua vida caminhando na direção do que é perfeito. Isso, portanto, deveria ser verdade também quanto a mim e a você. Nunca teremos aprendido o suficiente, irmãos. Até o último suspiro que a gente der sobre a terra, devemos estar caminhando em direção ao que é perfeito. O pastor Augusto Nicodemos, no livro que ele tem, que comenta o livro de Hebreus, diz que numa conversa que ele teve, em algum momento na história da vida dele, com John Piper, ele ficou muito surpreso que o John Piper disse para ele nessa conversa, quando ele tinha 65 anos de idade, que ele iria tirar um período em sua vida para revisar a sua vida. Revisar onde é que ele tinha parado, se ele tinha ainda algum ídolo no seu coração, onde é que ele estava errando, como é que andava o casamento dele, o ministério dele. Aos 65 anos de idade, um dos cristãos mais conhecidos e consagrados do mundo tirou um tempo para avaliar o seu testemunho. Olha, se isso é verdade quanto ao John Piper, imagina quanto a mim é você. Imagina. E a gente, em geral, não faz assim. A gente precisa ser deixado levar para aquilo que é perfeito. E aqui é interessante, né? Porque o texto está na voz passiva. Não é assim, vamos porque é perfeito. Não, está dizendo assim, deixe-se levar. Há uma ideia de consentimento aqui. A ideia de que o compromisso e a participação nesse alvo deve ser consentida, aprovada por nós. Quem nos leva? Quem nos leva? O Espírito Santo de Deus. Mas deixem Ele levar vocês. Deixem Ele fazer o que Ele quer fazer. Levar vocês à maturidade, a se tornarem bênção para a vida dos outros. Deus está empenhado em ter para si um povo santo. Nós dependemos dele para sermos maduros. Mas Ele quer que a gente seja submetido a Ele. Deixa eu explicar isso melhor. Submetido a Ele aqui significa ouvir com atenção a sua palavra. Significa submeter-se ao progresso espiritual que Ele está levando a gente a experimentar com um entendimento mais profundo, sendo diferente no pensar, no falar e no agir, reconhecer que temos sido negligentes no nosso crescimento. Precisamos aprender a arrepender-nos da nossa inércia, da nossa preguiça, da nossa acomodação, dos adiamentos intermináveis que nunca faz a gente tomar uma decisão. O Espírito Santo está atuando, mas Ele quer que a gente se submeta a Ele. Que a gente pare de fingir que Ele não está falando com a gente. Então a primeira coisa é, deixe-se levar. Esse é o primeiro grito. Imagina que igreja seria, irmãos, tão diferente do que a gente é, se a gente fosse mais levado pelo Espírito. Você concorda com isso, irmão? Quem concorda diz amém. Então eu sei que você precisa reconhecer que às vezes a gente precisa ser lembrado dessa coisa. Há tanta coisa que a gente está fazendo errado, irmão. Você não faz ideia. Há tanta coisa que a gente precisa aprender. Deixamos Ele nos levar. Submetamos a nossa vida a Ele. Faz isso de uma vez por todas. E faz isso durante toda a tua vida. Segunda coisa que Ele nos grita. Ele grita também o seguinte: ponham à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Veja lá. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo,
deixemos nos levar. Aqui é importante entender que os princípios são esses, né? Doutrina de Cristo, que ele já apontou como oráculos de Deus no verso 12 do capítulo 5. Há duas interpretações rápidas. A primeira é uma espécie de alfabeto da fé cristã, o beabá, que começa com A de arrependimento e não A de abençoado. Não é isso? O alfabeto bíblico começa com A de arrependimento, não de A de abençoado. Muita gente acha que o alfabeto bíblico começa a abençoado, não é arrependido. Ele está falando um pouco disso, daquilo que é elementar, tudo que está no Velho Testamento. Há uma outra interpretação que diz que ele está falando, na verdade, de rituais e leis criadas pelo judaísmo que não estão reveladas no Antigo Testamento. Seja qual for a interpretação possível, ele não está desprezando isso. O que ele está dizendo é o seguinte: essa é a base sobre o qual nós construímos. A função dessa base já foi cumprida. E eles agora devem seguir em frente. Devem prosseguir, edificar, crescer e não voltar a esses fundamentos, não voltar a esses ritos e cerimônias do judaísmo. É verdade que no Velho Testamento houve o ambiente adequado para a preparação do que viria no Novo. É verdade que a vida do Messias foi apontada ali, mas ele vem e agora no Novo Testamento cumpre plenamente tudo aquilo que era apresentado de maneira ainda incipiente no Velho. Agora temos a doutrina completa, agora temos o Evangelho. E agora os leitores deveriam ouvir essa palavra e não voltar para o judaísmo. Deixa eu dizer uma coisa aqui quanto a nós, irmãos. Deixa eu falar isso aqui com todo o carinho do mundo. A gente precisa colocar de lado tudo que distraia a nossa atenção na direção de Cristo e somente Cristo, irmãos. Mas você sabe o que eu acho? Eu vou falar isso aqui de maneira bastante cuidadosa. Às vezes que a gente acha assim, puxa, mas aqui não tem aqueles elementos que eu vejo em outros lugares e que eu gostaria tanto que estivesse aqui também. A gente se sente um pouco assim, frustrado. A nossa tendência natural é achar que, como os leitores originais e como a igreja da Idade Média, precisamos criar rituais, purificações, vestimentas, incenso, oração pelos mortos, imagens, dramatizações. Hoje em dia, sal grosso, folha de arruda, sacrifício, corrente, prática de judaísmo e tantas outras coisas. O autor de Hebreus está dizendo para a gente o seguinte: dependam e aprofundem a vida de vocês no conhecimento de Cristo e dele somente. Não se engane, não voltem os princípios elementares, ponham ele à parte e avancem. Somente Cristo é o centro da nossa fé e da nossa esperança. Nós, portanto, queremos tirar da mesa, tirar do nosso radar tudo aquilo que nos impeça a enxergar essa realidade cada vez mais e mais profundamente em nossa própria vida. E veja, isso vem como resultado de exercícios espirituais. Não vem de graça não, tá, irmão? A sua participação é importante nesse processo. Isso leva a gente a meu último grito, e eu termino com esse último grito. Não lancem de novo a base, mas avancem para o que é perfeito. Diz aí, versículo 1: deixemos levar para o que é perfeito e não lançando de novo a base. Aqui a ideia é algo semelhante ao alicerce, que tem o seu valor, mas que deve ser seguido da obra. A ideia é: avancem com a obra, coloquem tijolos, coloquem parede, coloquem cobertura, construam, façam acabamento, avancem. Não fiquem lançando de novo a base. Aqui ele usa 6 doutrinas, que ele apresenta categorizadas de 2 a 2 para mostrar essa base e de como é que ela deveria ser compreendida pelos seus leitores originais. Ele fala a primeira base é arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Isso é o início da vida cristã. Judeus não criam que Jesus era o Messias.
não admitiam que a Trindade Santa se revelara em Cristo. Portanto, deveriam se arrepender da incredulidade das obras mortas e crer em Jesus Cristo como revelação final e definitiva de Deus. Isso é básico, irmão. Você não está aqui nessa igreja de maneira efetiva, se não reconheceu ainda que é pecador, incapaz de salvar a si mesmo e arrependido, creu no Senhor Jesus. Isso é básico. Voltar a isso é realmente lembrar coisas que você deveria ter aprendido há muito tempo. Segunda coisa que ele diz: batismos em imposição de mãos. O judaísmo também era repleto de cerimônias rituais, lavagem de objetos com a aspersão do sangue sobre os animais, imposição de mãos sobre o animal. Havia um momento em que o sacerdote botava a mão no animal e ocorria a transferência de pecado para aquele bicho. O bicho então era jogado lá no deserto, às vezes sacrificado, mas de maneira que tudo aquilo apontava para Cristo. Eles deveriam abandonar essas práticas, que eram símbolos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deveriam estar agora satisfeitos com o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que simboliza a purificação de pecados efetuadas na vida do convertido por obra do próprio Espírito Santo, por obra de Cristo no Calvário. Isso é básico na vida cristã. Saber que a gente é sustentado dia após dia pelos meios de graça, pelo batismo, pela comunhão, pela leitura bíblica, pela oração, pela ceia. Isso é básico. Você e eu estamos aqui dominicalmente porque sabemos que Deus usa esses meios para fortalecer a nossa fé e nos fazer crescer em graça. Mas ele diz uma última coisa. Diz também que há ressurreição dos mortos e juízo eterno. É a última dupla da tríade que ele apresenta. Os judeus também criam na ressurreição. Sabiam de um juízo final, mas ainda não haviam entendido que a ressurreição só é possível porque Cristo ressuscitou no terceiro dia. Ele é o primeiro, o primogênito de toda a ressurreição. Eles não sabiam também que esse juiz que viria julgar o mundo seria o próprio Jesus Cristo. Ele é o juiz perfeito, imparcial, que vai ocupar o trono do julgamento de Deus para julgar o mundo. Eles não sabiam ainda que Cristo era o centro, a origem, a raiz e o objeto de todas as coisas. Ele é superior a todas elas. Precisavam ainda entender que todas as coisas apontavam para Cristo e se cumprem na pessoa de Jesus. Isso também é básico, irmão. É básico a gente saber que nós vivemos a nossa vida caminhando para esse dia. Nós vivemos na direção do dia que nós vamos ressurgir, ou seremos transformados, seremos ligados fisicamente a Cristo eternamente. No juízo final, ele vai abertamente declarar quem pertence a Ele. Nesse dia, apesar da nossa culpa e por causa do que Cristo fez por nós, seremos recebidos na glória, viveremos para sempre com o Senhor e gozaremos de um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça para sempre. Para usar as palavras de Pedro, nós experimentaremos alegria indizível e cheia de glória. É para isso que você aponta a sua vida, irmão? É aqui que você está fundamentando o seu crescimento espiritual? Permita dizer, o crente verdadeiro que só sabe essas coisas é imaturo. Ok? Ele deveria não só saber isso, mas avançar a partir disso. Quem só sabe isso é um bebê, que só pode se alimentar de leite. E se permanecer assim, vai viver a vida inteira imaturo. Talvez, mais uma vez, alguns de nós precisavam ser advertidos e alertados contra isso. Essa passagem está nos alertando a avançar,
a nos apoiarmos nos fundamentos da fé, mas não nos acomodarmos. Vamos em frente, irmãos. Vamos rumo à perfeição, se Deus assim permitir. Que Ele nos ajude como igreja a vivermos atentos a essa exortação. Que Ele não nos permita ficarmos acomodados, estagnados, imaturos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Do contrário, a gente nunca vai amadurecer. Do contrário, a gente nunca vai ser capaz de comer alimento sólido. Mas que pela graça de Deus, pelo poder dEle, pelo agir do Espírito dEle, Ele faça assim no nosso coração. Eu quero terminar lendo para você uma citação de um autor chamado Tozer, no livro Vida Crucificada. Eu vou ler depois, quero que toda a igreja leia comigo e a gente vai orar terminando o sermão dessa manhã. Ele diz assim na altura desse livro: a maioria dos cristãos está satisfeita vivendo a vida inteira como cristãos comuns. Eles nunca experimentam as ideias daquilo que realmente significa ser cristão. Sem uma fome profunda e insaciável pelas coisas de Deus. Não há nada dentro deles que os incite a prosseguirem rumo à perfeição. Precisamos de um mover do Espírito Santo para rompermos a rotina e prosseguirmos para a perfeição espiritual. Fica de pé. Queria que você lesse comigo essa verdade, que ela seja de fato uma oração do nosso coração diante do Senhor nessa manhã. Vamos todos juntos? A maioria fale com o Senhor, você individualmente. Diga para Ele que você precisa dizer sobre o seu próprio crescimento espiritual, sobre a sua própria vida e a maneira como você tem se comportado, talvez como criança. Diga a Ele que você deseja que o Espírito dele atue na sua vida, levando você para a perfeição. Deixe-se levar para o que é perfeito. Ponha à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. E não lance de novo a base, mas a oração. Diz o nome de Deus.